Bem-vindos ao nosso estudo sobre as duas casas de Israel e a divisão das bênçãos. No estudo de hoje, vamos explorar um tema fascinante que, embora muitas vezes negligenciado, é essencial para entendermos a plenitude das promessas de Deus para Israel. Vamos iniciar relembrando as promessas feitas a Abraão, nosso patriarca. As promessas de Deus a Abraão. Todos conhecemos bem as promessas que Deus fez a Abraão. Em Gênesis 13:14, 16, lemos: E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e à tua descendência, para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Deus promete a Abraão uma descendência incontável. Mais adiante, veremos que ele compara essa descendência à areia da praia do mar e às estrelas do céu, realmente uma multidão incontável. Em Gênesis 15:5 e 6, a promessa é reiterada. Então o levou fora, e disse: Olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: E assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Novamente, em Gênesis 17, Deus confirma essa promessa e estabelece que é uma aliança perpétua. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, em serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de te farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Gênesis 17:2 e 7. A promessa de Deus foi cumprida? Temos que entender algo importante: em perpétua significa para sempre. Mas, então, se Deus prometeu a Abraão que sua descendência seria incontável, onde está essa multidão de povos hoje? Seriam os judeus, que somam aproximadamente 15 milhões, apenas 0,02% da população mundial, essa descendência prometida? Será que Deus se enganou? Ele prometeu uma aliança perpétua, uma descendência incontável, e ainda assim temos hoje um povo pequeno? Claro que não! Precisamos entender um detalhe crucial no plano de Deus e onde está essa multidão incontável como as estrelas do céu. A promessa continua com Isaque e Jacó. Continuando, vemos que Deus reafirma as mesmas promessas a Isaque e Jacó. Com Isaque, em Gênesis 26:2.3 e 4. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. E com Jacó, em Gênesis 28:2.13, 14. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra, em que estás deitado, darei a ti a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Aqui, Deus promete a Jacó que sua descendência se espalhará pelos 4 cantos do mundo. Mais tarde, em Gênesis 35:2.9, 12, Deus diz a Jacó: E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Disse-lhe mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te, uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos, e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência depois de te darei a terra. A promessa e a bênção específica para Efraim.
Vamos nos aprofundar aqui. Quando Deus diz a Jacó para frutificar, a palavra em hebraico usada é para, que é a raiz da palavra Efraim. Efraim significa frutífero, e isso não é coincidência. De Jacó, ó Israel, sairia uma nação e uma comunidade de nações. Essa uma nação é o povo de Israel, e essa multidão de nações é Efraim espalhado pelos 4 cantos da terra. Essa divisão da bênção fica mais clara quando entendemos que a bênção foi dividida. Vamos ver isso em detalhe. Em Gênesis 48 2.3 e fim 5, vemos Jacó passando a bênção a José e seus filhos. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, na terra de Canaã, e me abençoou. E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus, e Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Aqui, Jacó abençoa José, mas a bênção passa especificamente para Efraim. Em Gênesis 48 2.17, 19, José tenta corrigir Jacó, mas Jacó insiste. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mau aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai, para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: E não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou, e disse: E eu o sei, meu filho, eu o sei, também ele será um povo, e também ele será grande, contudo seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. No original hebraico, a expressão multidão de nações é Melagoim, que também pode ser traduzida como plenitude dos gentios. Em outras palavras, a promessa de multiplicação e bênção para todas as famílias da terra, que foi dada a Abraão, Isaque e Jacó, foi transmitida a Efraim. Judá e Efraim nas bênçãos divididas. Em Gênesis 49:10, vemos que Judá recebe a bênção de reinar. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se, e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Enquanto Efraim é abençoado com a multiplicação e a promessa de abençoar todas as famílias da terra, Judá é abençoado com o reinado e a lei. Isso é significativo, pois Efraim é chamado de primogênito por Deus em Jeremias 31 2.9. Virão com choro, e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Conclusão e próximos passos. Para finalizar esta primeira parte, gostaria de destacar algo que Israel disse ao abençoar José e seus filhos. E abençoou a José, e disse: O Deus, em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou, desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão, no meio da terra. Gênesis 48 2.15, 16. Aqui, Jacó, ó Israel, está abençoando os filhos de José, Efraim e Manassés, e faz uma oração poderosa. Ele pede a Deus que eles sejam chamados pelo nome de Jacó, ó Israel, e pelo nome dos patriarcas Abraão e Isaque. Isso é significativo porque Jacó está transferindo a identidade e as promessas de Deus para Israel diretamente para Efraim e Manassés. A bênção de multiplicação, que foi prometida a Abraão, agora está especificamente sobre Efraim, reforçando a ideia de que Efraim será o portador das promessas de multiplicação em uma multidão de nações. A divisão entre Judá e Efraim. Agora, é importante entender como essa bênção e promessa se manifestaram ao longo da história. Depois da morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em 2, o reino do norte, composto por 10 tribos, liderado por Efraim, e o reino do sul,
composto por duas tribos, liderado por Judá. O reino do norte, frequentemente referido como Efraim nas Escrituras, se afastou de Deus e foi disperso entre as nações após a conquista assíria. Essa dispersão cumpriu a promessa de que Efraim seria espalhado e se tornaria uma multidão de nações, misturando-se entre os gentios. Por outro lado, o reino do sul, liderado por Judá, manteve a linhagem real e o culto em Jerusalém. A promessa do cetro que não se afastaria de Judá apontava para a vinda do Messias, Jesus Cristo, que veio da tribo de Judá. A restauração de Israel e o papel de Efraim e Judá. Os profetas do Antigo Testamento falam repetidamente sobre a restauração de Israel, incluindo a reunificação de Judá e Efraim. Por exemplo, em Oséias 1:11, lemos: Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode ser medida nem contada, e acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, em vós não sois meu povo, se lhes dirá, em vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão, e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezeel. Esse texto profético sugere que, apesar da dispersão e divisão, haverá um tempo em que Judá e Efraim se reunirão sob uma única liderança, que entendemos ser o Messias, Jesus Cristo. Ezequiel 37:2.15-28 também fala sobre a restauração das duas casas de Israel. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira, e escreve nele, por Judá, e pelos filhos de Israel, seus companheiros, depois toma outro pedaço de madeira, e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajunta um ao outro, para que se unam, e se tornem uma só vara na tua mão. Ezequiel 37:2.15-17. Neste capítulo, Deus instrui Ezequiel a unir dois pedaços de madeira que representam Judá e Efraim, simbolizando a reunificação de Israel em um só povo, sob a liderança de um único rei. O Novo Testamento e a plenitude dos gentios. O conceito da plenitude dos gentios mencionado no Novo Testamento, especialmente em Romanos 11:25, pode ser visto como uma alusão ao cumprimento das promessas feitas a Efraim. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Aqui, Paulo fala de um mistério em que Israel experimenta um endurecimento até que a plenitude dos gentios entre. Isso pode ser interpretado como a inclusão das nações, representando os descendentes dispersos de Efraim, no plano redentor de Deus. Conclusão. Compreender a divisão das bênçãos entre Efraim e Judá nos ajuda a ver o plano mais amplo de Deus para Israel e, por extensão, para todas as nações. Efraim representa a multiplicação e a dispersão, que se cumpre na inclusão das nações na família de Deus, enquanto Judá representa o reinado e a linhagem messiânica, culminando na vinda de Jesus Cristo. Essas duas casas, embora historicamente divididas, são chamadas a se unir sob a liderança do Messias, restaurando o propósito original de Deus de abençoar todas as famílias da terra através de Abraão e sua descendência. Chegamos ao fim do estudo de hoje. Nos próximos estudos, exploraremos como essas promessas e o plano de Deus se desdobram na história e como elas apontam para o futuro, quando todas as coisas serão restauradas em Cristo. Se você tiver dificuldade de entender algum assunto, volte o vídeo, diminua a velocidade, e ouça mais de uma vez. Nos vemos na parte 2 desse estudo.